pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Se você já está inscrito no canal, não esquece de deixar o seu joinha, deixa um oi Dani aí nos comentários pra gente saber que você tá por aqui. E se você não é inscrito, gente, que eu vejo que muita gente que assiste os vídeos aqui não são inscritos, se inscreva, porque aqui a gente tem vídeo. Olha, eu vou falar de segunda a sexta. Vamos voltar a ter vídeo de segunda a sexta. Às vezes a quarta-feira não tem vídeo, mas temos vídeos a semana inteira aqui, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Eu digo 9 horas da manhã porque a gente tá num fuso horário aí, meio doido ainda. Mas 9 horas da manhã, horário de Brasília, vídeos no canal. Bom, gente, olha a história dela. Olha o título, policial golpista. Não sei o que aconteceu, vamos saber agora. Dani, tudo bem? É um prazer estar escrevendo uma história para você no seu canal. Todos os nomes já estão trocados. Me chamo Alice, tenho 20 anos e conheci seu canal há 2 anos por indicação do YouTube. Tá vendo como é importante vocês darem o joinha, compartilhar, se inscrever? O YouTube entende que vocês gostam. Compartilha para mais Alices e mais meninas vêm mandar a história delas. Afinal, o nosso canal é feito de histórias. Bom, então vamos lá. Te admiro muito, Dani. Quando crescer, quero ser igual você. Bom, vou começar a minha história contando um pouco da minha infância. Moro numa cidade no Nordeste, sou a filha mais velha de 2 irmãos. Meus pais eram líderes de uma religião e cresci dentro dela. Meu pai estava desempregado, mas trabalhava como Uber e fazia bicos na área que ele é formado. Ele sempre estava fazendo algo, mesmo desempregado. Então, assim, o Uber acho que era a maior renda dele. Minha mãe era cabeleireira. Meu pai pagou um curso e abriu um salão para ela na frente da nossa casa. Ambos tinham um relacionamento saudável. Não existia brigas ou qualquer coisa parecida dentro de casa. Minha infância foi uma infância tranquila. Embora eu não tenha sofrido nenhum abuso físico ou psicológico, eu fui uma criança feliz, mas uma pré-adolescente sem nenhum preparo. Por conta da religião dos meus pais, eles não conversavam nada comigo. Sempre tinha algum tabu em qualquer assunto lá em casa. Lembro que quando menstruei pela primeira vez eu tinha 10 anos e eu achei que eu estava morrendo. Entrei em desespero e comecei a chorar e gritei para minha mãe, que apenas riu e me deu um absorvente enorme e disse: toma e coloca na calcinha. Eu nem sabia o que era aquilo, quanto mais como colocava o absorvente. Lembro que depois de uns dias uma tia veio conversar comigo a pedido da minha mãe. Eu fiquei tão constrangida quando essa tia me disse que agora eu teria que tomar cuidado porque eu poderia engravidar. Imagina, uma menina que não sabia nem como colocava absorvente saber que poderia engravidar. Para mim, gente, os bebês ainda nasciam de semente de melancia. Eu costumava brincar com as crianças da minha rua, era uma galera boa. Brincávamos de baleio, salada de fruta, esconde-esconde, pega-pega, pau de sebo, entre outras várias brincadeiras. Meus pais deixavam a gente ficar na rua até as 8 da noite e não ficava vigiando muito não. Até que aos 11 anos eu fiz amizade com 3 meninas mais velhas. Eram sobrinhas de uma vizinha que vieram passar uma temporada na casa dessa vizinha. A mais velha tinha 23, a outra 21 e a outra 12. Dani, foi com essas meninas que eu aprendi o que era sexo. Elas sempre contavam o que faziam com os caras que elas ficavam. Inclusive, a de 12 até me zoava por eu ser virgem. Eu me sentia atrasada, porque todas elas já tinham histórias para contar e eu não tinha. Como se fosse normal, né? Uma menina de 11 anos ter tanta experiência sexual. A verdade é que por eu não ter tido nenhuma educação ou acompanhamento dos meus pais, eu acabei ficando refém de aprender com a vida. Essas meninas me incentivaram a ficar com rapazes, mas como eu não me sentia bonita, eu não tinha coragem e nem confiança. Lembro que uma vez um menino do bairro, que era mais velho do que eu, conversou com essas meninas dizendo que tinha interesse em mim e que queria ficar comigo. Ele não me atraía não, mas por insistência dela, até mesmo elas me levarem até o lugar que ele estava, eu fui lá, mas chegando lá fiquei muito envergonhada e nem consegui beijá-lo. Praticamente quase saí correndo. E ainda tomei uma super bronca das minhas amigas que me chamaram de abestalhada. Se passaram os meses, eu fiz 12 anos, quando o menino que morava na mesma rua que eu
Era bem mais velho, vou dar o nome dele de Vitor. Começou a puxar conversa comigo pelo Facebook. Eu mostrei às minhas amigas, que logo me deram incentivo e disseram para eu continuar conversando com ele. Gente, lembrando que ela tinha 12 anos. Que peste de mulheres é essa de 23 que falava que uma menina de 12 tinha que ficar dando bola para uns caras desse? Bom, por mais bonito que o Vitor fosse, hoje eu sei que eu não queria nada com ele por vontade própria, mas sim porque eu me sentia pressionada por ver minhas amigas com tantas experiências e eu me sentia atrasada. Então lembro que uma dessas conversas, Vitor me perguntou se eu teria coragem de ir na casa dele e perder a virgindade com ele. Eu disse que sim, afinal eu queria saber como o sexo realmente era. E ele me pediu que eu fosse na casa dele às 7 da noite, que ele estaria sozinho. Minhas amigas novamente me deram apoio, até me arrumaram para ir. Quando deu 7 da noite, fui na casa do Vitor. Chegando lá, nos beijamos. Eu estava super nervosa, meu coração batia tanto que parecia que eu ia infartar. E Vitor apenas levantou minha saia e pediu para eu tirasse minha calcinha. Colocou uma camisinha e me penetrou. Para piorar, além de ser minha primeira vez, foi no sofá e eu ainda tive que ir por cima dele. Acho que ele não sabia como conduzir a situação, então para mim foi uma sensação estranha e dolorosa, que eu só queria que acabasse logo. Lembro que pensei, sério que isso que é sexo que essas meninas tanto falam? Quando acabou, ele me deu um beijo e perguntou se eu queria água, eu disse que não. Como minha casa era na mesma rua que a dele, eu não quis que ele me acompanhasse porque eu tinha medo de alguém ver e contar aos meus pais. Cheguei em casa com meu pai perguntando onde eu estava, pois tinha me procurado e não tinha me achado. Eu inventei uma mentira e fui tomar banho. Quando abaixei minha calcinha, percebi que tinha sangue. E lembrei que uma das minhas amigas me contou que quando ela tinha perdido a virgindade, sangrou. Então, nessa altura, eu já sabia que eu não era mais virgem. No outro dia, eu contei às meninas o que tinha acontecido e elas ficaram orgulhosas. Passou os dias e eu e Vitor não tivemos mais contato. Foi como se somente tivesse sido aquilo e nada mais. Ele seguiu a vida dele, eu a minha e pronto. Depois disso eu não fiquei com mais ninguém. E minhas amigas voltaram para a cidade delas e eu fiquei sozinha. Ainda bem que essas demônias voltaram, né? Porque senão você estava fodida, amiga. Dani, sei que não entrei no assunto da escola, porque sempre gostei de estudar. Eu era uma boa aluna. Então essa parte da minha vida sempre esteve ok. Passaram-se 2 anos, quando eu tinha 14 anos, acabei fazendo amizade com uma menina que morava na rua de trás da minha. Vou dar o nome dela de Tati. Tati tinha 17 anos. E assim que nos conhecemos, tivemos uma conexão. Conheci então a mãe de Tati, que era uma mãe totalmente diferente da minha. Sabe aquela mãe que conversa com o filho sobre tudo? Era divertida, apoiava Tati, aconselhava os filhos. Então, essa era a mãe dela. Vou dar o nome dela de tia Anjo, porque essa mulher é um anjo. Apresentei minha mãe a tia Anjo e as duas fizeram uma amizade de cara. Minha mãe gostou muito dela e de imediato confiou e deixava sempre eu ir para casa delas. Foram momentos muito legais que eu tive lá. Eu dormia lá, até que um dia tia Anjo e Tati foram na minha casa para minha mãe fazer o cabelo de tia Anjo. Eu nessa época não tinha celular. Tati queria mandar mensagens para o namorado dela, mas ela e tia Anjo não tinham trazido o celular. Então Tati pediu o da minha mãe emprestado para mandar uma mensagem para o namorado dela. Quando Tati estava mandando a mensagem, chegou uma notificação no celular da minha mãe. Era um homem. Eu e Tati entramos na conversa para saber do que se tratava, porque eu nunca tinha visto minha mãe conversar com nenhum homem que não fosse meu pai, meu avô, os meus tios. Então, para mim, era super esquisito ver ela trocando mensagem com um homem que não fosse eles. Na conversa, minha mãe estava marcando de encontrar com esse homem naquele mesmo dia, dizendo que iria dizer ao meu pai que ia dormir na casa da minha avó e de lá pegaria mototáxi para ir na casa dele. Lembro que no momento que lemos a conversa, eu e Tati ficamos chocadas. Gente, meu pai sempre foi muito bom para minha mãe, sabe? Na verdade, meu pai dava mais atenção e carinho a ela do que para mim e para os meus irmãos. Então, para mim, não tinha motivos da minha mãe querer trair meu pai. Enfim, olhei para Tati e perguntei, conto ou não conto pro meu pai? E Tati me incentivou a ir. Então, na emoção, acabei indo até o meu pai, com a conversa aberta, e disse, pai, acho que minha mãe tá te traindo. Meu pai achou que eu estava brincando. Foi quando mostrei a conversa para ele,
e tanto eu quanto ele começamos a chorar. Dani, talvez algumas pessoas me julguem por ter feito isso, mas na época, por ter sido a pessoa que descobriu, eu me senti na obrigação de contar para ele. Continuando, logo minha mãe percebeu a movimentação e começou a perguntar onde estava o celular dela. Foi quando ela viu que meu pai leu e viu que ela estava esquematizando tudo. Minha mãe entrou em desespero e pediu para ela e tia Anjo terminarem o cabelo dela na casa de tia Anjo. Alguns dias depois, tia Anjo me disse que ficou sem entender o que estava acontecendo. Meu pai foi na casa da minha avó e contou o que estava acontecendo. Eu não lembro exatamente o que tinha acontecido, mas minha mãe, a essa altura, ela pegou um ódio de mim. Ela me culpava por isso. E depois de muita conversa, meu pai a perdoou. Mas minha mãe, Dani, continuou traindo ele. Só que dessa vez com vários homens, inclusive um pastor que era um amigo íntimo deles e de confiança do meu pai. Nessa situação, meu pai acabou entrando em depressão. Ele chorava muito e eu tinha medo dele cometer algo contra a própria vida. Então sempre eu estava ao lado dele. Eu não deixava meu pai sozinho, porque minha mãe também provocava muito briga, sabe? Acho que ela tinha intenção de provocar ele e ele a agredir. Mas embora ela fizesse de tudo, ele sempre se manteve resiliente. E depois de muitas brigas e cornos, meu pai resolveu fazer um quartinho para ele dormir e se separou de corpos da minha mãe. Eles entraram num acordo onde morariam na mesma casa, mas por respeito um ao outro e aos filhos, eles não trariam pessoas lá. Talvez vocês me perguntem por que ele não pediu o divórcio e vendeu a casa. Dani, por ser uma religião que eles tinham, meu pai tinha um pensamento que ele só poderia se separar caso a minha mãe morresse. Então, ao invés de tomar alguma atitude, meu pai se estagnava e ficava nesse casamento. Olha para vocês verem, gente, por causa de uma religião. Trair podia, até com o pastor a mãe dela saía, mas separar não podia, né? Bom, nessa altura eu tinha 16 anos, eu tinha que resolver e cuidar de tudo, porque minha mãe saía de casa, passava 10, 15 dias fora. Eu, além de cuidar do meu pai, que estava em depressão, eu tinha que estudar, cuidar dos meus irmãos e da casa. Dani, isso não era minha obrigação, mas dentro do meu coração eu jamais abandonaria meu pai nessa situação. Eu tinha medo de perdê-lo, porque minha mãe, eu já tinha perdido, né? Nisso, minha mãe arrumou um namorado que era meio bandido, sabe? Ela foi morar com ele. Ela já não vinha muito em casa e quando vinha era só para brigar. Depois de morar e passar um tempo com esse namorado dela, ele tentou matar minha mãe e ela, desesperada, veio para casa pedir ajuda ao meu pai, que mais uma vez, sem me consultar, a trouxe de volta para casa. Parecia que meu pai gostava dela, enfim. Ela passou um tempo aqui, mas dessa vez intensificou as brigas. Lembra do acordo de não trazer ninguém em casa? Ela começou a trazer. Pedia para que eles buscassem ela na porta de casa. Uma vez eu e meu pai estávamos na porta e ela tinha chegado de carro com um homem. Ela dentro do carro começou a apontar para mim e para o meu pai. Meu pai foi lá tirar satisfação e esse cara disse na cara do meu pai que meu pai a agredia e que ele era um covarde. E que esse cara estava armado e ia matar meu pai ali na frente. Dani, isso me angustiava, porque meu pai, com tudo isso, não queria se envolver com a justiça. Ele tinha esperança de resolver tudo de uma forma amigável, mas minha mãe sempre encontrava uma forma de arrumar uma confusão. Vale ressaltar que meu pai nunca agrediu minha mãe, nem fisicamente, nem verbalmente. Eu e meu irmão nunca deixamos meu pai sozinho com ela, porque sabíamos que ela tinha má intenção. E quando eu e meus irmãos estávamos na escola, meu pai saía de casa. Ele ia para casa de um irmão da igreja, mas não ficava em casa sozinho com ela. Aos 18 anos eu já tinha me formado no ensino médio e eu comecei a trabalhar numa empresa de alimentos como estagiária. Embora a minha vida fosse conturbada por conta dos meus pais, eu consegui me formar, Eu consegui me formar e não deixar que nada afetasse meus estudos e as minhas oportunidades. Foi aí que na pandemia algumas empresas tiveram que diminuir o quadro de funcionários. Eu não fui demitida, fiquei em casa. Quando no dia que fui para a empresa com meu pai e meu irmão pegaram o meu pagamento do mês, um oficial de justiça ligou para o meu pai dizendo que estava na porta. Fomos na casa da minha avó, da avó da minha mãe, né, que nessa altura sabia que minha mãe estava descontrolada, e tanto ela quanto meu avô
Fomos para minha casa. Lá estava minha mãe e o oficial que disse que meu pai tinha que manter 3 metros de distância da minha mãe e dos familiares, pois ele tinha uma ordem de restrição. Minha mãe tinha denunciado meu pai na Lei Maria da Penha, sem meu pai jamais ter tocado um dedo nela, muito menos verbalmente. Dani, em todo esse tempo, ele jamais ficou sozinho com ela. Ela nunca foi agredida. Na verdade, quando ela foi quase morta, foi pelo namorado dela, não pelo meu pai. Nesse dia foi desesperador. Meu irmão mais novo chorava muito, porque ele não queria ficar sem meu pai, porque ele tinha medo da minha mãe e ali na frente do oficial ele falava, eu não quero ficar sem meu pai. Até a mãe da minha mãe dizia que meu pai não poderia ficar longe de nós, porque era ele quem cuidava da gente. E ele perguntava o porquê da minha mãe ter feito isso com ele. Além do mais, ela não queria que nem eu nem meu irmão ficássemos na casa. Tivemos que ficar na casa dos meus avós e meu pai teve que ir para outro lugar. Por conta da medida, ele só pegou algumas roupas, largou e saiu. Eu peguei minhas coisas e fui para casa da minha avó. Inclusive, o oficial de justiça deu até carona pra gente. Dani, por mais recente que fosse, foi muito difícil. Pandemia, longe de casa, meu pai, né? Ele não tinha família aqui no Nordeste, só no Sudeste. E ele não queria largar eu e meus irmãos. Foi então que o irmão da igreja o acolheu e ele ia visitar eu e meu irmão na casa dos meus avós. Em um desses dias que ela, com muita raiva porque meus avós nos acolheram, ela foi até lá e nos ameaçou. Meu pai estava na porta e ela quebrou a medida. Então, por medo dela ir na delegacia primeiro meu pai ser preso, foi quando eu e meu pai resolvemos ir lá. Só que meu pai tinha um trabalho, naquele momento ele não poderia ir. Então, fui sozinha. Ela foi sozinha na delegacia e falou, olha, a medida protetiva foi quebrada, mas foi porque a minha mãe que foi lá atrás, né? Continuando, eu fui atendida por um policial simpático, vou dar o nome dele de André. André me explicou a situação e disse que eu era testemunha, eu não poderia prestar queixa, só meu pai. Então, gente, meio-dia no Nordeste, um sol de rachar. André me perguntou se eu queria uma carona e eu aceitei. Ele me trouxe, pediu meu número de telefone, caso eu e meu pai precisássemos dele. André me chamou no WhatsApp depois de alguns dias, me perguntou como eu estava e demonstrou ser bem atencioso. Logo me elogiou e perguntou se eu gostaria de sair com ele. Com tantos problemas acabei aceitando. Dani, meu trabalho já tinha voltado com algumas restrições, então André me convidou para almoçar com ele antes de ir ao trabalho e eu fui. Foi bem legal, conversamos, não rolou nada. Mas era nítido que tinha atração de ambas as partes, né? Fui conhecendo André e nessa época eu completei 19 anos. André me convidou para passear com ele, então saímos. E ele me disse que tinha 42 anos, que não tinha filhos, deixou claro que não era casado, que tinha morado junto uma vez, mas tinha se separado há mais de 10 anos. André era um bom vivant, então conforme íamos nos conhecendo, mais eu gostava dele. Ele me tratava bem, me fazia esquecer os problemas com meus pais e dizíamos até que éramos namorados. Então, para mim, era como se ele fosse um príncipe encantado que salva a princesa. Mas, na verdade, não foi bem assim. Bom, depois que o André viu que ela estava lá caidinha por ele não atendia as ligações dela, tá? Depois que ele ligava de volta, ele aparecia, às vezes, ele sumia e aparecia como se nada tivesse acontecido. Me falava uma palavra bonita e a gente ficava bem. Nós nunca brigamos. A gente se desentendia, mas não tinha brigas. Eu não cobrava nada dele e ele não cobrava nada de mim. Só que era assim, porque André me dizia que a forma dele se relacionar era diferente, que ele não gostava de confusão e que poderíamos ter um relacionamento aberto. Eu estava tão apegada a André que nem questionei muito. Eu não queria que acabasse, porque além de ser alguém que me fazia fugir dos problemas, eu confiava muito nele e via ele como um amigo. Gente, daí pra frente foi só ladeira abaixo. A verdade é que André queria mesmo era sexo e ele usava as oportunidades para isso. Ele parou de sair comigo e quando saía era só para ir para o motel. Ele me buscava às vezes no trabalho, no meio do caminho parava o carro e queria que eu transasse com ele.
Por um tempo foi assim. Até que um dia ele me ouviu conversando com uma pessoa da minha família no telefone sobre um cartão de crédito que eu tinha e ela queria emprestado. Depois de uns dias dessa conversa que ele ouviu, ele me ligou pedindo para me encontrar porque tinha acontecido uma situação. Então ele foi no meu trabalho e me contou o que havia acontecido, que era um problema e que ele precisaria pagar um advogado, que a situação era grave, o advogado tinha cobrado 12 mil. Ele tinha metade, mas ele precisava de 2 mil e que ele cumpriria com a palavra dele e me pagaria tudo direitinho. Eu me comovi com a situação por ele estar passando por isso e eu pensei, não posso abandoná-lo, tenho que ajudá-lo. E eu emprestei meu cartão de crédito para ele. Esse cara começou a me tratar tão bem, disse até que íamos casar. Mas com o tempo, Dani, esse cara fez um rombo do meu cartão. Fez compras, bar, boteco. Total chegou a R$ 3.500. Me desesperei. Liguei para ele, ele me contou, disse que ia pagar, como havia dito, que não era cafajeste. Então eu acreditei. Passaram uns meses e nada. Eu mandava mensagem, ele nem respondia. Eu ligava, ele não atendia. Até que ele me bloqueou. Tive eu mesma que pagar para não ficar com o nome sujo. Eu queria meu dinheiro de volta. Encontrei uma pessoa que era conhecida dele e pedi ajuda. Essa pessoa conversou com ele e depois me disse que ele havia falado que eu estava mentindo. Depois de uns dias ele me ligou e disse que estava chateado comigo, que não esperava essa atitude vinda de mim, que ele ia me pagar, mas novamente me enrolou e não me pagou. E provavelmente nunca pagará. Sabe quando você simplesmente se cansa e deixa que o universo se encarrega da situação? Foi assim que eu deixei essa situação. Dani, termina aqui essa história, é uma história recente, sei que eu fui muito boba. Eu acabei confiando demais numa pessoa que eu não deveria. Eu me sujeitei a tal situação. Eu não estou escrevendo esse relato para falar mal da profissão, não. Sei que tem muitos policiais bons. E que não é por causa da profissão dele que o cara é cafajeste, né? É porque o cara é cafajeste. Mas cuidado, sabe? Se estiver em momentos de fragilidade, não se apegue na primeira pessoa que demonstrar o mínimo de atenção a vocês. Por mais que a situação esteja difícil, a gente tem que se manter forte. E não se apeguem somente em Deus, não. Que ele já... Desculpa. E se apeguem somente em Deus, porque ele jamais nos abandonará. Aos que são pais, cuide e zelo pelos seus filhos. Não deixe seus problemas para eles. Mantenham sempre a comunicação entre vocês. Lembre-se que primeiro a educação vem de casa e se completa com o do estado e da vida. Jamais deixe outras pessoas tomarem o papel principal da vida de vocês. Bom, Dani, obrigada pelo privilégio de expor minha história. Deus abençoe seu trabalho. Você muda a vida das pessoas. Ah, obrigada, Alice. Obrigada. Olha, eu sinto muito que você tenha que passar assim por tantos problemas, né? Você tão nova. Olha, gente, vamos lá, né? A questão da sua mãe, do seu pai, você falou que eles são religiosos e tal. Por isso que eu falo, sabe? Essa questão de religião, tem gente que fala que eu não gosto de religião. Já falei, não é que eu não gosto de religião, eu não gosto dessa coisa de pregar que tem que ser a boa samaritana e a mulher é uma puta filha da puta, vamos falar assim, né? Então, assim, como existe homens filhos da puta, existe mulheres também. E usa aí, se escondem atrás da religião para dar uma de boa samaritana, uma de santa. Olha, primeira questão aí que eu quero falar pra você é essa questão de se separar e ficar na mesma casa. Cara, isso não dá certo. Separou, era pra eles terem vendido a casa, dividido o dinheiro. Se vocês, né, lógico, vocês queriam ficar com seu pai, vocês ficassem com o pai de vocês e cada um viver a sua vida. Gente, esquece esse negócio de que separa. Ai, somos muito amigos, vai dar tudo certo. Você pode ser amiga. Eu sou muito amiga do meu ex-marido. Mas eu queria morar na mesma casa que ele? Não. Eu acho que a partir do momento que você separa, cada um tem que ter a sua vida. Como é que você vai separar, olha só, de um cara que você tem filhos, que você viveu não sei quantos anos, aí você vai ficar atendendo o telefone de outro na frente do cara? Tipo, você tá dentro da sua casa, você quer ter a sua liberdade, né? Imagina, eu tô separada, eu e o Marcos. Ah, nos separamos, mas estamos morando aqui. Aí, sei lá, conheci alguém, tô lá, oi, mãe, ai, tá, vamos nos encontrar. Na frente do cara que eu tive uma relação, que eu fui casada. Então, assim, não existe, por mais que as pessoas queiram que isso dê certo, não dá.
Então, assim, cada um tem que ter sua casa, né? Sua mãe tem a casa dela, seu pai tem a casa dele, né? Ah, se a família mora no sul, igual eu falei, então voltasse para o sudeste, sabe? Eu sei que não é fácil assim, às vezes, como a gente fala, mas olha aí, o problema que ele arrumou para a cabeça dele, né? Eu nem sei como tá essa história hoje, mas infelizmente mulheres usando a Lei Maria da Penha de forma indevida, né? Se realmente ele nunca encostou a mão na sua mãe, infelizmente quando se precisa, né? Fica aquela polícia olhando pra cara, mas apanhou mesmo. Porque tem muitas mulheres que às vezes querem se vingar dos caras e acabam usando isso aí, achando que estão fazendo a coisa certa. Bom, então eu espero que seu pai consiga aí dar a volta por cima, que sua mãe aí relaxe, né? Deixe seu pai quieto no canto dele, né? Ela viva aí a vida dela e tomara que tudo se resolva. Esse negócio de emprestar dinheiro, já falei aqui no canal outras vezes. Cara, não dá certo. Sabe? Ah, me empresta, deixa eu usar seu cartão. Gente, desculpa, mas assim, se a pessoa não tem condições nem de ter um cartão de crédito, quem diz que ela vai conseguir te pagar o que ela deve, sabe? E assim, não tô falando assim, pode ser que às vezes, né, a pessoa não tem, ou tem como você comprar, sei lá, um litro de leite pro meu filho, fazer isso, fazer aquilo. Mas, cara, o cara já tava lá, te pediu 2.000, já tava lá gastando 3.500 em boate, em barzinho, em boteco. Então, porra, é o tipo da pessoa que não tem nenhum escrúpulo, né? Não é que ele precisou, que foi uma coisa urgente, que ele precisasse e você foi lá e emprestou. Ele ficou lá usando em várias coisas, né? E com certeza, como você diz, capaz de nem pagar, ainda ficou lá te enrolando. E o pior é isso, você empresta o dinheiro para a pessoa, gente, e quando você vai cobrar, você é a ruim, tá? Ai, que saco, pô, você veio me cobrar R$100? Pô, peraí, você pediu emprestado, né? E não era R$100, aqui no caso 3.500, mas tem gente que é assim, você pede emprestado, aí na hora que você vai cobrar, que eu já acho um saco, eu já nem empresto para não precisar cobrar. Eu tô falando sério, gente, eu já emprestei muito dinheiro assim pro meu irmão, pra minha irmã, pra minha família. Mas eu sempre tive a consciência assim, não era emprestado, eu vou dar pra eles. Se eles estão precisando, eu vou dar. Como meu irmão também já me ajudou muito, entendeu? Então eu tô falando assim, não era aquela coisa assim, olha, eu tô te emprestando aqui R$500, mas dia 5 tem que estar na minha conta porque eu não tenho tal. Então, assim, se eu realmente precisasse daquele dinheiro, se eu não tivesse um dinheiro sobrando, eu nem emprestava. Porque podia acontecer N situações e no dia que eu precisasse do dinheiro ele não ia ter e eu ia arrumar uma briga, né, com a pessoa da minha família, então era melhor nem emprestar. Agora, hoje, graças a Deus, eu tenho uma situação financeira boa. Se precisar, olha, Dani, tem como você emprestar, sei lá, R$1.000, né, se for a minha irmã. Não, toma aqui, toma o dinheiro. Quando você puder, um dia se puder, você me paga, sabe? Então, assim, de verdade, eu prefiro agir assim do que ter que ficar cobrando. É a mesma coisa você vender uma coisa pra alguém, né? Você vende, sei lá, essa caneta aqui. Ah, a caneta custou R$100. Aí a pessoa, eu te pago dia tal. Aí dia tal a pessoa não te paga. Aí quando você vai cobrar, a pessoa ainda fica brava com você. No Brasil tem muito isso, né? Porque vende ainda muito fiado essa coisa, depois eu te pago, né? Aqui nos Estados Unidos você usa seu cartão. Se bem que eu acho que no Brasil hoje em dia também usa cartão. No Brasil hoje todo mundo usa cartão, então acho que não tem mais esse tipo de problema, né? Me empresta um cheque para dar um cheque predatado. Aí me empresta isso. Então, assim, sempre dá problema. Agora, que cara filha da mãe, né? Sabendo, pô, que você é uma menina lutando, né? Cheia de problemas aí, de família pra resolver e fazer isso com você. Mas, amiga, fica mais esperta, sabe? Às vezes tem situações que acontecem na vida da gente, né? Pra gente ficar mais esperta. Então, fica mais esperta, muito cuidado, sabe? Não cai na lábia desse povo, não. Esse negócio de pedir emprestado seu cartão, posso usar. É aquela coisa, gente, na hora que precisa,
Você é a melhor pessoa do mundo, você é a melhor, sabe, amiga, melhor companheira, melhor familiar. Aí na hora de pagar, você é a pior pessoa do mundo. Eu sempre tive um pensamento assim, que sempre minha mãe até falava, quando você ajuda alguém, você pode ter certeza que essa pessoa, pode ser que um dia você vai ser a pessoa que não presta para ela. Aquela pessoa que mais te ajudou. E é verdade. Tem muitas situações na vida assim que você ajuda uma pessoa e quando essa pessoa, sei lá, não precisa mais da sua ajuda ou algo acontece, você é a primeira a cair na boca dela. Ah, que fulano não presta. Ah, que fulano é isso. Ah, que fulano é aquilo. Sendo que você sempre esteve ali para a pessoa, você que ajudou. Então a mesma coisa de dinheiro. Você empresta para a pessoa, você é a melhor pessoa do mundo. Na hora que dá a hora dessa pessoa te pagar, querido. Nossa Senhora, se você estiver precisando do dinheiro, então esquece. Você vai ser a pior pessoa do mundo. Nossa, que fulana, que saco. Será que ela faz conta de R$100? Nossa, você precisa de R$500, tá morrendo de fome, ainda você ouve desaforo. Deixa aí nos comentários para mim quem nunca passou por isso. Você emprestar dinheiro a alguém e na hora que você vai cobrar, você é ruim. Você ouvir desaforo. Que, nossa, você é isso, você é aquilo. E sai falando para todo mundo, sabe? Então, assim, E tem outra coisa. Tem muitas pessoas também que você faz por elas. Aí no dia que você não pode fazer, ou de repente você não tem nem situação para fazer, ou alguma coisa acontece, você não presta. Tudo aquilo que você fez para aquela pessoa lá ficou para trás, eliminou. Se um dia você falar não, acabou. Eu tinha uma conhecida minha no Brasil, quando eu morava em Londres, toda vez que ela ia, que que ela via no Facebook, né? Que eu era tonta nessa época, eu botava, ai, semana que vem indo pro Brasil, sei lá. Ela sempre pedia, ai, me traz esse perfume assim, é tão baratinho. Gente, quando não sai do bolso da pessoa, tudo é baratinho, né? Ai, chega aqui eu te pago. Ai, me traz essa make assim, na época era da MAC, né? Chega aqui eu te pago. Toda vez que chegava no Brasil, eu levava, às vezes, o perfume, sei lá, que ela queria. Aí tentava achar a menina, nunca conseguia falar, ou não posso ir hoje, eu não posso ir amanhã, não sei o quê. Aí eu acabava deixando, sei lá, o perfume pra ela pegar. Logo depois que eu ia embora, ela aparecia. Pegava o perfume, sei lá, com meu irmão. Ah, vou mandar o dinheiro. Pô, vai me mandar o dinheiro como? Eu tô em Londres, entendeu? Então não era fácil assim mandar o dinheiro. E também nunca deixava com o meu irmão. Ah, gente, ó, 1 ano, 2 anos. Uma vez eu levei um perfume, outra vez acho que eu levei um batom pra ela. Que na época nem era um batom assim barato, era um batom mais caro. Aí na terceira vez que ela viu que eu tava indo, que ela pediu, eu falei, não posso levar mais nada não. Minha mala tá lotada. Ah, mas é só um negócio. Não posso. Ah, gente, é fazer a gente de besta, né não? Pelo amor de Deus. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.